Muito bem, vamos dar o início a um novo módulo aqui dentro do nosso treinamento de introdução ao HStudio, e nesse módulo nós vamos abordar aspectos relacionados com a comunicação, ou seja, a comunicação do HStudio com os equipamentos, com os CLPs, tá certo? E, por exemplo, uma comunicação do software para programar o CLP, a gente poderia fazer isso via meio físico Ethernet ou partir para um meio físico serial, sendo RS-232, 485, tá certo? Então é isso que a gente vai ver aqui dentro desse módulo, nesses vídeos que vão fazer parte desse módulo, tá certo? Bom, eu já vou direto na prática para a gente conseguir assimilar e compreender todos os detalhes e o que a gente precisa saber, né, os conceitos de comunicação aqui do HStudio para acesso aos equipamentos, tá ok? Então, aqui na barra de ferramentas, eu vou clicar nesse botão, configura os parâmetros de comunicação do nosso computador. Então, eu clico nesse botão e automaticamente é aberto esse caminho aqui na hierarquia do projeto. Ele já abre para nós todo esse caminho até chegar lá no servidor de comunicação que está selecionado, tá certo? Bom, antes de começar a falar as características e os conceitos, né, os detalhes aqui de cada um desses itens aqui da nossa hierarquia, eu vou voltar um pouquinho aqui em servidores de comunicação para a gente fazer alguns comentários. Bom, em servidores de comunicação do ambiente, nós temos dois parâmetros, né, aqui no nosso editor de propriedades, que ele apresentou para esse item aqui, né? Então, eu tenho o endereço de comunicação e o servidor corrente, o servidor que eu pretendo utilizar para acesso ao equipamento, tá ok? Bom, o endereço de comunicação é basicamente o ID, que nós chamamos de ID, é o endereço de comunicação do equipamento. Por exemplo, os equipamentos da HI Tecnologia sempre saem de fábrica com o endereço 1. Puxa vida, então qual é o motivo de estar configurado aqui como 255? Vamos lá. Esse 255 é basicamente o endereço global para acesso aos CLPs da HI Tecnologia. Ok? Imagine que o usuário ele alterou o endereço de comunicação do equipamento. Ele colocou lá, por exemplo, o ID 5, ou o ID 15, o ID 20, não importa. Ele alterou esse endereço. Então, para que eu consiga acessar aquele equipamento, o meu mestre, por exemplo, um outro CLP, ou um sistema supervisório, ou esse próprio HStudio, né, o mestre, porque no fim das contas o nosso software aqui está sendo um mestre que eu vou acessar o meu slave, ou seja, o meu equipamento que eu quero programar. Então, para que ocorra essa comunicação, esse endereço tem que estar coincidindo. Ou seja, o meu equipamento ele está configurado com o endereço, por exemplo, o endereço 5. No meu software de programação, esse endereço também tem que estar configurado 5. Então, olha como isso é complicado, né? Então, a gente utiliza o conceito, aproveita essa funcionalidade de endereço global para acesso aos CLPs. Ou seja, o que significa isso na prática? Independente do ID, do endereço que o programador colocou, atribuiu para aquele equipamento, independente do valor que está configurado lá, a gente consegue acessar esse equipamento através do endereço global, que é o 255. Então, imagine que o meu cliente configurou para o ID 3 e ao invés de eu ficar quebrando a cabeça e tentando descobrir qual que é o endereço que ele configurou, eu utilizo o endereço global que eu vou conseguir acessar o equipamento independente do valor que está. Tá ok? Bom, não vou mais entrar nesse detalhe, é só uma explicação bem breve por cima, tá ok? Bom, e continuando, nós temos o servidor. Ou seja, o que eu vou ter aqui em servidores de comunicação do ambiente? O endereço de comunicação do meu dispositivo, que no caso, para facilitar a nossa vida e não ficar quebrando a cabeça, eu já utilizo o endereço global, tá certo? E uma outra informação é o servidor corrente, ou seja, o servidor que está selecionado, que eu pretendo utilizar para acesso ao equipamento. E no caso aqui, ele já está selecionado esse server 1, tá ok? Pode ver que é uma lista. Como é uma lista,
percebemos que a gente pode criar outros servidores, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, mas isso é permitido aqui dentro da interface. Bom, o que a gente está vendo esse servidor 1 aqui e esse monte de driver? Você configurou anteriormente? Não, não foi isso que eu fiz. Isso daqui já é criado por default, né? É criado automaticamente pelo próprio HStudio para facilitar a nossa vida aqui dentro do ambiente, tá ok? Então vamos descer o nível. Então a gente já viu que esse servidor, chamado de Server 1, ele já é criado automaticamente pelo HStudio. Bom, e o que a gente vai selecionar aqui no nosso servidor? Nós vamos selecionar um driver, tá ok? O que significa esse driver? O driver é basicamente, eu vou ter uma configuração de meio físico que eu pretendo utilizar, que eu pretendo, na verdade, acessar o meu equipamento. O que é meio físico? Vai ser uma comunicação serial ou Ethernet, beleza? Por exemplo, nesse caso, já que é Ethernet, qual que é o protocolo de transporte? É o DP, né, é o Broadcast ou é o TCP/IP? E nós temos, nesse nível, nessa classe de configuração, nós temos o atributo de protocolo de aplicação, que no caso, em geral, quando a gente está falando de Ethernet, é o Modbus TCP, tá ok? Bom, eu peguei esse exemplo aqui do DP Driver, porque é um driver que ele cria automaticamente. Então a gente tem um UDP Driver, um TCP/IP Driver, ambos são relacionados ao meio físico Ethernet, e nós temos um terceiro driver, que é um driver serial. Bom, então vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Vou expandir a hierarquia e abaixo do meu driver eu tenho o meu canal, né, que ele chamou de Channel 1, tá certo? E dentro desse canal, tá vendo que eu estou com um driver UDP, é um driver Ethernet, então no meu canal, olha lá, eu tenho parâmetros Ethernet. Então basicamente o que a gente precisa configurar dentro de um canal associado a um driver? Basicamente o IP e a porta para acesso do meu equipamento. Tá ok? E algumas outras informações de subrede e tudo mais, né? Mas em geral, isso aqui acaba... É só se eu utilizar outra subrede, né? Mas no meu exemplo aqui, por exemplo, né, na HI Tecnologia, a gente mantém essa subrede aqui, tá certo? Mas não tem problema, eu poderia estar numa rede 10, 10.80.20. É só eu alterar e parametrizar aqui de acordo com a minha rede, né? Conceitos Ethernet, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Então, a gente tem que entender que o HStudio ele utiliza toda essa infraestrutura de servidor, driver e canal, tá certo? Parece meio complicado aqui no início, mas a gente vai ver que eu estou abordando isso apenas para mostrar no vídeo, porque na prática, quando a gente vai fazer uma comunicação internet, é muito mais vantajoso por conta da facilidade em configurar aquela comunicação, tá ok? Mas vamos lá, vamos mostrar aqui manualmente, mas mais adiante a gente vai ver que isso aqui dá para, todas essas configurações, essa parametrização, dá para fazer de uma forma bem automatizada. Bom, então a gente viu que o HStudio ele precisa de um servidor, abaixo do servidor eu tenho um driver que está selecionado, olha lá, e abaixo desse meu driver eu tenho um canal, tá certo? Vale comentar aqui que a gente consegue criar outros drivers também. Então a gente consegue criar novos servidores e também novos drivers, assim como novos canais, tá certo? Bom, eu não vou dar muita ênfase aqui, mas vamos já direto ao ponto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu server 1, ele está configurado com o UDP Driver. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar o UDP Driver nesse momento, só para mostrar que eu não fiz nenhuma configuração anteriormente. Então eu vou minimizar aqui e vou expandir aqui em TCP/IP Driver. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar o IP e a porta para acesso ao meu equipamento. Só para explicar o contexto, eu tenho um equipamento que ele está ligado e conectado aqui na minha mesa e eu já sei qual é o IP e a porta que está configurado nele. Tá ok? Então eu vou já direto ao ponto. Eu vou colocar aqui 192.168.0.130. Esse é o endereço de IP que está configurado ali no meu equipamento, que está ligado aqui na minha mesa. Bom,
Então, eu configurei o IP. Como o ambiente já cria esses drivers default, ele já vem previamente configurado aqui com a porta e todos os outros detalhes. É bem fácil mesmo. Então, aqui em Channel do meu driver TCP/IP, eu configurei o IP do meu CLP e agora eu preciso configurar, eu preciso falar para o meu servidor que eu vou utilizar aquele driver TCP. Então eu venho aqui em Server 1 e seleciono em driver corrente, seleciono o TCP/IP driver. Selecionei o TCP/IP driver, agora o que eu vou fazer é o seguinte, olha aqui na barra que ele já mudou para o endereço de IP 130, antes estava o IP 200. Então agora, como eu já fiz essa configuração manual, eu vou clicar nesse botão aqui de estabelecer conexão com o controlador. Cliquei nesse botão, o meu driver, né, o meu servidor de comunicação, o pacote do MPL Server, já disparou meu ícone aqui no rodapé. Por alguns instantes, esses LEDs ficaram verdes e a mensagem já foi aqui, ó, processo executado com sucesso. Nós estamos visualizando aqui, ó, o equipamento Neon, a versão de firmware. Aqui nós já temos apresentado na hierarquia o equipamento, tá certo? Olha lá, número de série e tudo mais, tá ok? Então, o que eu mostrei aqui, o que eu enfatizei nesse vídeo foi explicar o conceito de como que o HStudio ele precisa ser configurado para acessar um equipamento, tá ok? Isso foi bem manual, foi mais um vídeo assim para passar esses conceitos, mas agora nos próximos vídeos desse módulo eu vou mostrar que se a gente for utilizar uma comunicação Ethernet, esse processo fica muito mais fácil.